Uma entrevista que é uma verdadeira descarga de alta voltagem com o presidenciável do Prona, Enéas Ferreira Carneiro. O ponto fundamental para qualquer política educacional, de saúde, de fiscalização de receita, é que a pessoa governada acredite em quem governa. Pois é, 34 candidaturas já foram apresentadas ao TSE à presidência da República. 34, meu amigo, não confunda. 34 candidaturas. Será que todas elas vão ser registradas? Depende do Tribunal Superior Eleitoral, do senhor Francisco Rezec. Esse julgamento vai ser dado até o fim do mês. Esses 34 pedidos podem resultar em apenas 12, 14, 15, 28... candidaturas. Vamos ver o que vai acontecer. Nós estamos com uma aqui que é de um cardiologista e por isso até as batidas do coração vão ser aceleradas daqui para frente, porque ele fala acelerado, pensa acelerado. Eu acho que fala mais rápido do que pensa, seria assim. Eu já vi isso uma entrevista sua em outro canal de televisão que foi muito interessante porque você mostrou um lado profundamente envolvente na comunicação. Eu gostaria que você reproduzisse aqui o seu desempenho, a sua performance. Perfeito. Daquela ocasião em outro canal com o Jô Soares. Enéas Ferreira Carneiro é do Partido da Reedificação da Ordem Nacional. Enéas, uma boa noite aos telespectadores da TV Rio e também de Goiânia, que esse programa passa via Embratel em Goiânia também. Boa noite aos telespectadores, boa noite ao senhor e obrigado pela atenção de receber-me aqui. Enéas, já que você vai ter 30 segundos para falar à televisão, e esse ensaio foi feito no outro programa, eu gostaria de que você fizesse, em 30 segundos, me dissesse qual é a sua política para a proteção dos direitos do consumidor. Pode ser 30 segundos, um pouco mais. Direitos do consumidor no Brasil. Você sabe que você hoje é lesado em toda parte. Até mesmo na hora de votar, você pode ser lesado por acreditar nas qualidades de um candidato e como um produto que você vai ver, abre a embalagem, tira, usa e não é nada daquilo, a lâmpada que queima, o ferro elétrico que não passa. Como é que você vê esse problema do direito do consumidor no Brasil? O direito do consumidor está dentro de uma série de outros direitos naturais do cidadão, direitos que em sua totalidade estão sendo desrespeitados. Não é apenas o direito do consumidor, é o direito até de manifestar-se. Quando uma pessoa abre um jornal, eu não sabia que o senhor ia perguntar isso, mas eu aproveito instantaneamente e lhe respondo. Quando uma pessoa medianamente instruída abre o jornal, isso aqui é Jornal do Brasil de hoje, eu abri por acaso. Cuidado com o problema. E o senhor encontra uma reportagem assim, por exemplo, na qual está escrito liminar de Maluf da rádio e TV a todos os candidatos. O senhor observa erros de português grosseiríssimos. Por exemplo, aqui está grifado. Por enquanto é uma liminar em mãos. Qualquer pessoa medianamente bem informada sabe que não é em mãos, é em mão. Isso é curso primário de português, para quem escreveu. Mais na frente. Os candidatos com a iniciativa tomada por Maluf e ontem extensiva com S, extensiva com X. Num trecho de papel o senhor vê erros e ninguém diz nada, fica por isso mesmo. Isso é uma absoluta incoerência, isso é ignorância específica, ou de quem escreveu ou de quem fez a revisão. Muito bem. Respondendo, então isso aqui já mostra... Já passou de 30 segundos. Não, eu queria mostrar o seguinte, quem começou a ler isso aqui e compra o jornal é um consumidor. Se é uma pessoa de nível médio, ela pensa que, ao estar lendo, está sendo bem informado, ou no mínimo... está incorporando palavras que devem estar escritas corretamente. Eu lhe mostrei, está grifado em vermelho. Se quiser, coloque a câmera. Vermelho. O senhor está vendo? Eu estou lendo aqui, o senhor claro. testifique aqui. Claro, eu não estou inventando. Isso existe hoje em todos os jornais, em todos os canais de comunicação. Isso é um exemplo pequenininho. Um minutinho. Mas isso aí, será que não é... Revisão? Não, em todo jornal? Não é boicote do... Não. Do funcionário, funcionário mal pago? Não. Se o senhor quisesse bater para isso... Eu abro qualquer jornal. Minha mulher disse para mim o seguinte, você vai parar de fazer isso, você se cansa. Porque a cada dia eu pegava e anotava, me cansei, então uma pilha desse tamanho. Impropriedades no vernáculo, na sua língua e na minha. Que nós devíamos ter aprendido a falar um minutinho. E que as pessoas desse país nem aprendem mais, porque não tem onde aprender. Porque se ensina tudo. Um minutinho, senhor, o senhor perguntou. Eu lhe dei um exemplo. Eu não sabia que o senhor ia falar em consumidor, eu trouxe por acaso, isso é livre. Agora... Já passou o tempo, É o seguinte, vamos entrar no outro assunto. Comprar um produto. Direito do consumidor. Comprar um produto. O direito do consumidor de ir ao médico, por exemplo, o senhor é médico, de ir ao médico, fazer uma consulta, e hoje estão cobrando 80 cruzados por uma consulta,
A pessoa sai com uma receita bonitinha. Eu tenho resposta pronta para o senhor me perguntar. Você não acha que o exercício da medicina está muito mercantilizado? Não, não é só o exercício da medicina. Tudo está errado no país, de cima a baixo. Um minutinho. Quando o médico cobra, não é nenhuma forma de controle. Olha, um minutinho é minutinho, hein? É minutão. Não, mas quando eu for falar de minuto, não é com alguém me fazendo perguntas como o senhor. Eu direi o que eu quero dizer sobre qualquer assunto. Eu terei liberdade de expressão em cadeia nacional de rádio. Não estarei sendo controlado por perguntas que o senhor faz. 30 segundos. Joguei a marca de 12. Cada 30. segundo seu vale 1 hora. Obrigado. É o senhor que está dizendo. Vai falar sobre o consumidor. Não é só o médico. O médico, e deles há médicos ruins, há ruins em qualquer profissão. O médico é um profissional tanto quanto qualquer outro, que hoje é vilipendiado na sociedade. Como o senhor é também. O médico, quando ele cobra, veja o senhor, ele cobra dentro de uma tabela e é a lei de mercado, de oferta e procura. Eu não estou falando do médico pago de antes, nem do Estado, nem do município. Eu estou falando do médico cuja clientela é particular. E são poucos, não é a maioria. Quando ele cobra dentro de uma tabela e ele é procurado normalmente por quem tem posse. O grande contingente da população não procura médico particular, vai o INAMP. Então, se nós quisermos fiscalizar o médico, temos que fiscalizar todas as classes, não é só o médico. Por que esse ataque ao médico? Quando o senhor perguntou sobre o direito do consumidor, deixa eu aproveitar a oportunidade quando o senhor está vendo o jornal. Deveria em cada produto estar embutido, aliás, está embutido, está. Deveria estar escrito ali, visível, em letras garrafais, quanto existe ali de imposto que o cidadão está pagando. E o preço? Deveria estar o preço máximo também ao consumidor? deveria haver uma fiscalização global, mas para que ela exista é preciso que o governante máximo da nação seja um indivíduo absolutamente sério. E o senhor? Por exemplo, eu. Exatamente. O que o senhor vai resolver? Primeira coisa eu vou fazer, a única coisa séria que eu já vi feita desse país é aplaudir de pé, que foi o plano cruzado. Eu fui entusiasta daquilo. Você entrou nesse plano? Não, entrei por honestidade que acreditei nele. De Gaiato? Gaiato é um cidadão que acredita nas coisas. Gaiato é a pessoa que acredita nas leis desse país e que ao cumprir a lei se vê ridicularizado. O senhor entendeu? Aquilo foi uma lei. Claro. Então Gaiato é quem cumpre a lei. Diante do plano cruzado, eu tive na ocasião uma sensação, meu Deus, eu digo, nós estamos vendo o país emergir. E eu aplaudi, e na atividade minha particular eu congelei tudo. E se não deu certo, eu digo ao senhor, é por falta de pulso do governante. E quando eu digo governante, não é Sua Excelência o Presidente da República, é todo um conjunto que administra o país. Enéas, diga, senhor. O senhor é professor de cardiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O título é lá. Diplomado em Física. Pela UERJ. Pela UERJ. E nunca foi político. Nunca fui político. Eu tenho repugnância sempre tive. Porque eu não gosto... Então, como é que você conseguiu entrar aqui? Mas eu criei um partido eu mesmo. Esse programa é um programa político. Eu criei eu mesmo. Esse programa é um programa político. Eu digo ao senhor, eu vou lhe explicar. Eminentemente, não é show de variedade, não. Eu vou explicar ao senhor já. É um programa político. Eu vou explicar ao senhor já. Um minutinho. Para entrar em qualquer coisa, há que seguir a regra da coisa. Se fosse possível fazer concurso a presidente da República, eu me candidataria. Mas não é. A lei exige que seja um cidadão com mais de 35 anos e que seja apresentado por um partido político. Como nenhum partido me apresentaria, porque eu discordo radicalmente do mar de lama em que todos nós vivemos mergulhados, de troca de favores, né? Você mora aqui no Rio? Sim, senhor, no Rio de Janeiro. O que você acha da prisão do vereador Túlio Simões? Você está acompanhando esse caso? Acompanho, mas por favor, eu não quero manifestar-me acerca de ninguém... Ele está em liberdade hoje até amanhã. Parece que amanhã vai ser julgado. Eu não quero manifestar-me, eu acompanho o trabalho da vereadora, da presidente da Câmara. Eu não quero manifestar acerca de ninguém em particular. Ninguém é culpado, eu disse, senhor, do que está ocorrendo. Qualquer cidadão, como o senhor falou ainda agora, que aprovou o plano cruzado é Gaiato. Quer dizer, qualquer cidadão que age certo hoje é vítima de escárnio no país. Ontem eu estava no aeroporto de Brasília e reclamei da desordem. Isso aqui é ordem, o que a gente pede. Eu reclamei que disseram que o avião, que a chamada para a lista de espera era num balcão, daqui a pouco chamaram no outro. Eu fui lá e, por favor, por todo mundo junto. O senhor sabe que isso acontece todos os dias. Aí ele disse, não, o senhor tem prioridade. Eu não estou pedindo prioridade. Eu estava querendo só que fosse feita a coisa com ordem. Então, quando o senhor pergunta de Sua Excelência, vereador, eu não tenho nada contra ninguém. Professor, essa semana, mais do que nunca, o governo e o Congresso estão, assim, juntando os esforços e tal, o governo distribuindo um pouco o seu poder pelo Congresso. Sem dúvida. Etc. E vice-versa. Então, uma série de medidas que os dois parece que estão... ímpares. Estão tentando tomar para que a sociedade não seja surpreendida com o bólido, com o míssil da hiperinflação, que pode atrapalhar as eleições e tornar a sua fala totalmente inócua na televisão e na mídia dos outros.
E a dos outros também, mas o senhor é o presidenciável que está aqui no momento. Bem, o presidente da República mandou uma carta esta semana ao presidente do Congresso, senador Nelson Carneiro, detalhando o que o governo está fazendo para combater a inflação e o que pretende fazer daqui para frente, etc, etc. Tem várias medidas relacionadas publicadas no jornal. Eu gostaria que o senhor analisasse uma delas em 30 segundos. Por exemplo, incentivo à fiscalização da Secretaria da Receita Federal e do Ministério da Previdência e Assistência Social. Os fiscais devem acreditar no governo que os contratou. Não adianta ser tomada nenhuma medida por nenhum governante se o fiscal não acreditar nele. O ponto fundamental para qualquer política educacional, de saúde, de fiscalização de receita, é que a pessoa governada acredite em quem governa. Nenhuma medida será eficaz. Nada será conseguido por um governo que não tenha aceitação da massa. É a resposta exata. Você, se eleito, vai gastar só o que arrecada? Não, vou gastar menos do que arrecado. Eu o fiz quando era presidente de um órgão de classe do Rio de Janeiro, Sociedade de Cardiologia. Eu e colegas que estão comigo... Mas se você gastar menos do que arrecadar, o que você vai fazer com a diferença? A diferença será aplicada no benefício da população carente, que aí está, que representa hoje em torno de 2/3 da população do país. Aliás, os dados são de livro moderno, ao qual o senhor deve ter tido acesso, de professor de Sociologia. Muito bem. A questão do capital estrangeiro no Brasil, como é que você resolveria? Muito bem. Vai atrair mais capital estrangeiro? Nós vivemos, isso é importante sua pergunta, nós vivemos num mundo capitalista. Não adianta, é sonho, nós queremos fazer revolução socialista. Sonho tolo, por quê? O senhor tem uma cara de professor socialista, muito obrigado. Essa barba bonita. Muito obrigado. Já respondemos, senhor. Muito obrigado. Eu fui entusiasta, estudei e não li jornal. Eu acabei de mostrar que o jornal aprenda a não escrever, mas é atualmente o que acontece. Eu li livros de filosofia marxista, li a Dialética da Natureza de Engels, li as obras escolhidas e aprendi, na época, a depositar toda a minha confiança naquilo. Eu vou responder só exatamente a sua pergunta. Mas a realidade objetiva dos fatos mostrou-me tristemente que a Revolução Socialista fracassou. Eu digo tristemente. Sim. Então, eu aceito o regime que aí está, com controle. O regime capitalista. Eu aceito o capital estrangeiro, sem dúvida. A situação que nós vivemos exige, em muitas de suas zonas, o capital estrangeiro. Você paga o que deve? Quer dizer que vai pagar a dívida externa, então? Olha a pergunta dele. O senhor é muito inteligente, realmente. Veja bem, a dívida externa, como qualquer outra dívida, em princípio tem que ser paga. A pergunta não é essa, desculpe, é um ângulo sobre o qual tem que ser visto. Sim. Uma dívida de mais, atualmente, 112 bilhões de dólares, sim, precisaria, veja o senhor... Paga ou se administra? O verbo está bem usado. Essa dívida tem que ser... Não se paga a dívida externa. Veja bem, primeiro, a resposta é demagógica. Chega lá e diz não paga. Não é assim. Quem diz isso, senhor, desculpe, ignora o fato internacional. A dívida externa não se paga, ela se administra. Sim, sim. O Brasil tem dívida. Isso é uma verdade. Todos estão dizendo. Não é novidade. Use isso na campanha que vai dar certo. Muito obrigado. Uma outra pergunta. O senhor extinguiria 10 mil cargos, como diz o presidente Sarney, que está disposto a fazer, extinguir 10 mil cargos na administração pública federal? Senhor Roberto, veja bem. Eu só posso emitir opinião sobre o que se passa dentro da máquina quando eu conhecer a máquina. Quando eu peço informações no Ministério da Educação, me dão de 87. E dizem que não está atualizado, eu não sei porquê. Tem milhares de pessoas, não sei quantos, se são centenas, dezenas de milhares. Eu não tenho acesso às fontes conspícuas de informação. E ninguém tem, a não ser que esteja dentro da máquina. Como eu vou lhe dizer? Eu sei que existem, por exemplo, 10 mil imóveis em Brasília, o senhor deve saber. Porque eu li no jornal, mas até onde eu acredito que está escrito. O senhor vai comprar um imóvel desse? De forma alguma. Mas como não? Mas o governo vai vender para um cidadão, o senhor não, ele vai vender para... Pessoa física. Ele vai, veja o senhor. Primeiro que eu não acredito em nada disso. Se o senhor tiver um financiamento... Se o senhor tiver um financiamento da Caixa Econômica para comprar um apartamento... Eu tenho um imóvel que moro e o outro da minha filha, estou satisfeito com isso. Não haveria. Comprado à vista ou a prazo? O senhor está levando a brincadeira. Não, estou falando sério, E se esses imóveis forem vendidos agora, em fim de governo, 5 anos houve, porque não foi feito. Esse dinheiro não servirá nunca, em nenhuma hipótese do povo. Isso qualquer pessoa sabe. Essas medidas todas são medidas de fim de governo. Né? Eu não tenho nada em particular contra a sua excelência. Não, por exemplo, é contra o sistema, contra o modo como a coisa é feita. Quando o senhor disse que é político, ele disse sim, mas eu quero criar e vou criar uma nova política, em que o indivíduo que está diante da Câmara diga exatamente a verdade, o que ele pensa. E não esteja preocupado em comprar um cargo para o amigo, para o parente, assim. Nessa política eu acredito. O senhor pretende atingir os 5 minutos na televisão ou acha que fica com os 30 segundos? Não, eu lutarei com o que tiver. Com 5 minutos eu ganho a eleição sem discussão. Sem nenhuma discussão. Agora, o que eu tenho de pessoas que me abraçam, eu não sei nem porquê, só porque eu disse 30 segundos. O que se transmite quando se fala não é exatamente o que se diz,
é o caráter de confiança que se imprime àquilo que se diz, já com acento grave, àquilo que se diz, entendeu? Isso é que é importante. Após esse programa, Sim, senhor. A partir de amanhã, segunda-feira, Sim, senhor. se os seus telefones tocarem Sim, senhor. e comentarem sobre o seu desempenho nesse programa, Sim, senhor. por favor, telefona pra gente e Muito diz obrigado. quantos telefonemas o senhor recebeu. Durante a semana do Cada senhor... telefonema que o senhor receber será 3 ou 4 votos que o senhor vai ter, porque Muito é uma obrigado. família inteira que vai gostar da forma como o senhor se comportou. A forma honesta apenas, sincera, só isso, mais nada. Muito obrigado pelo seu comparecimento à política nacional. O senhor terá outra chance, se for possível, aproveitar. Porque acho importante que todo candidato à presidência da República que tem uma ideia clara do que pretende, venha expor essa ideia. O programa está aberto. O programa está aberto. O programa do senhor está aberto. Para você. Em muitos canais de televisão não nos deixam nem emitir um som, cortam a nossa imagem quando a gente começa a falar. Mas Muito obrigado ao senhor. nós não vamos cortar a sua, não. Muito obrigado. Mas vamos até o próximo bloco do Política Nacional e esperamos que você tenha gostado dessa descarga elétrica que passou por aqui durante 10 ou 15 minutos, chamado Enéas Ferreira Carneiro, candidato à presidência da República pelo Partido da Reedificação da Ordem Nacional. Prona.